Olá, agradeço a você pela conexão. Estamos aqui em mais um Tendências Globais e nós estamos estudando o livro do Apocalipse e hoje nós vamos ver o capítulo 10, ok? Eu vou seguir aqui na minha Bíblia, depois eu vou fazer alguns apontamentos, algumas anotações que eu tenho ali. Mas eu vou seguir aqui para não perder a sequência do que está na Bíblia. Peço a você que abra a sua Bíblia a partir do capítulo 6 do Apocalipse. Muito bem? Então vamos lá. No capítulo 6, nós temos a abertura dos selos, ok? Então, o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, o quarto selo, o quinto selo, e aí abre o sexto selo e para, não é? Aí a gente viu a questão do cavalo branco e tal, e depois no sexto selo, aí para. Aí vem uma intercalação, e aí nós entramos no capítulo 7 de Apocalipse, aonde nós temos a primeira intercalação, ou interlúdio, como alguns costumam usar essa expressão também. E aqui no capítulo 7 nós temos os 144 mil selados e uma grande multidão de mártires diante do trono. É apenas um detalhamento que nesse momento o Senhor Jesus Cristo traz ao apóstolo João. Entrando no capítulo 8, aí a partir do primeiro versículo, nós temos a abertura das taças, porque quando se abre o sétimo selo, nós temos aí a abertura de um novo ciclo, de uma nova série de julgamentos que são as trombetas. E o nível vai piorando, a intensidade dos julgamentos. Muito bem. Aí, a partir do versículo 1 do capítulo 8, nós temos a abertura, o toque da sétima trombeta e, em sequência, os anjos tocando as trombetas. Então, lá nós tivemos a primeira trombeta, afetando o meio físico, as árvores, né, na segunda trombeta, depois vem a terceira, a quarta, e aí na quarta trombeta para, e aí tem no último versículo, que é o versículo 13, nós temos aqui os 3 ai. Esses 3 ai, nós precisamos entender o significado. As primeiras 4 trombetas, elas danificam o meio físico, como a gente deixou bem claro aí nesses últimos estudos que nós fizemos. E o ai tem a ver com pessoas. Aí está apontando para a quinta, para a sexta e para a sétima trombetas, que vai mudar o tipo de dano. O dano agora começa a atingir pessoas. Primeiro você mexe no meio físico, que é aquela coisa da sustentabilidade dos moradores da terra. Depois você começa a atingir os próprios moradores da terra. Assim, em termos de objetivo primário, ok? Aí no capítulo 9, que a gente viu a semana passada, aí nós temos o toque da quinta trombeta, o poço do abismo, aí a gente tem lá a questão dos gafanhotos, que a gente viu como seres demoníacos liberados para atormentar as pessoas por 5 meses, né? E elas buscarão a morte e a morte fugirá deles. É isso que a gente viu a semana passada. E a sexta trombeta, e quando se toca a quinta trombeta, nós temos o primeiro ai, ele já é passado. Está lá no versículo 12 do capítulo 9. A partir do versículo 13 do capítulo 9, nós temos o toque da sexta trombeta. E aí a gente viu
anjos presos junto ao rio Eufrates, que foram liberados, e esses anjos, pela sua ação, mataram 1/3 da humanidade. E aí se descreve os cavalos, cavaleiros sobre cavalos, e o poder de matar estava no poder dos cavalos, a questão principalmente da boca dos cavalos, mas também as caudas com cabeças de serpentes também tinham poder para atormentar pessoas. Nesse ponto da sexta trombeta, nós comentamos, tanto na penúltima quanto na última live, que cerca de 50%, a metade da população foi dizimada. Um número aí que, se nós levarmos em conta a nossa população hoje, 7,8 bilhões de pessoas, nós vamos ter aí quase 4 bilhões de pessoas sendo mortificadas durante só esse período da tribulação. E o que nós vemos lá no versículo 20 e 21 do capítulo 9. Apesar de todos esses julgamentos que vieram sobre a terra, as pessoas não se arrependeram. Olha a gravidade da situação. E ainda não foi instituída a marca da besta, que é só a partir do ponto médio da tribulação. E eu acho que esse estudo vai ficar muito, muito legal para a gente entender a virada do anticristo. Como é que isso acontece e as implicações dessa virada no contexto da terra. Porque aí nós vamos ver a questão do templo, a questão da profanação do templo em Jerusalém, mas também a questão da Babilônia religiosa. Porque nós não podemos esquecer desse item da Babilônia religiosa. Não é lá no versículo 17 que Deus vai se lembrar da Babilônia. Lá, quando ele fala, eu me lembrei da Babilônia, é no sentido de trazer julgamento. Mas a ação da Babilônia já começa logo após o arrebatamento da igreja. Já antes do arrebatamento da igreja, a gente já vê toda essa iniciativa ecumênica, principalmente capitaneada pela Igreja Católica. A gente percebe essas movimentações envolvendo judaísmo, islamismo e catolicismo. E isso, com o arrebatamento da igreja, se torna mais intenso. E durante toda a primeira metade da tribulação, a Babilônia está sobre a besta, ou seja, está sobre o reino revivido do Império Romano, através dos 10 reis. O anticristo ainda não virou a mesa, ele ainda está no contexto dos 10 reis. A gente tem que entender essas coisas para se situar dentro de todo o desenvolvimento escatológico que está acontecendo na terra. A igreja já está no céu, já está com o Senhor em estado glorificado. O seu número já foi completo, já atingiu a plenitude e já está na presença do Senhor. Bom, nós paramos aqui, agora vamos entrar no capítulo 10. O capítulo 10 continua o interlúdio, continua a intercalação. Então nós vemos aqui, a partir do versículo 1, um outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava um arco celeste. O seu rosto brilhava como o sol e os seus pés como colunas de fogo. É a descrição de um anjo poderoso e nós não vamos ficar entrando muito em detalhes. Nós vamos só trazer comentários sobre aquilo que a gente acha mais significativo. Ele tinha na mão um livrinho. Esse livrinho é de conteúdo profético, porque o livrinho estava aberto
E quando eu falo de um livrinho aberto, eu estou falando de profecias que estão em andamento na terra. São os julgamentos, as trombetas, porque está próximo de se tocar a 7ª trombeta e aí começar um novo ciclo de julgamentos através das taças da ira. E quando nós entramos nesse contexto das taças da ira, nós já estamos na segunda metade da tribulação e no capítulo 11 nós vamos ver que tem 42 meses, ou seja, 3 anos e meio ou 1.260 dias. Já é dado o prazo, já é marcado o fim das coisas. E esse livrinho tem esse sentido. Ele colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Isso fala da terra, da posse da terra, mar e terra. E ele clamou em grande voz, como um leão. E quando ele clamou, 7 trovões emitiram as suas vozes e falaram alguma coisa. E João ouviu o que esses trovões falaram. Só que uma voz do céu, vindo da sala do trono ou do trono, a gente aqui não especifica, provavelmente o Senhor dizendo: olha, sela o que você está ouvindo, não o escrevas. Observe a particularidade da coisa. No início do Apocalipse, Jesus disse para João: escreve, coloca num livro as revelações que você viu, está vendo e as que virão, e envia às igrejas, as 7 igrejas da Ásia. Então era para revelar. Só que aqui, fugindo desse tipo de coisa, diz: sela o que você ouviu, não o escrevas. Então são particularidades que vão acontecer na grande tribulação, ou seja, na segunda metade da tribulação, que João não teve autorização para escrever e trazer ao nosso conhecimento. Está guardado como mistério oculto na mão do Senhor. Não posso falar mais nada porque não sei qual seria o sentido disso. Bom, e o anjo levantou a sua mão direita para o céu e jurou por Deus que não haveria mais demora. Claro, a partir do capítulo 11 de Apocalipse, já é dado um prazo, 42 meses. É o tempo que Deus deu para os gentios pisarem no átrio externo do templo. É o prazo que eles têm. Então, sem demora, quando as taças da ira vierem sobre a terra, serão julgamentos que acontecerão rapidamente e já estarão praticamente anunciando a vinda do Senhor em glória para estabelecer o reino milenar. Não há mais demora, vai acontecer e vai ser rapidamente. E aí no versículo 7 do capítulo 10 ele diz: mas nos dias da voz do 7º anjo, ou seja, o 7º anjo que vai tocar a trombeta que vai abrir as taças da ira, não é? Quando estiver para tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Então, primeira coisa, não haverá mais demora, será rápido. E o segredo de Deus será realizado. Qual é o segredo de Deus? É a vinda do Senhor em glória para estabelecer o milênio e restaurar a posse do planeta Terra para Deus, que é o legítimo dono de tudo que foi criado. E esse segredo está presente no Velho Testamento através dos profetas, do registro das profecias que estão no Velho Testamento. E a voz que eu ouvi do céu, que é a mesma voz que disse: não escreva o que você ouviu dos 7 trovões, disse: vai, toma o livrinho que está na mão do anjo.
E ele foi e tomou o livro da mão do anjo. E o que o anjo disse? Toma, come-o, e ele será como mel na sua boca, mas amargo no seu estômago. Qual o significado disso? Mel na minha boca significa que as promessas gloriosas de Deus para a volta do Senhor Jesus Cristo e para o estabelecimento do reino milenar são promessas que trazem conforto, segurança, alegria no coração daqueles que creem. Mas no estômago de João, as profecias traziam amargura por causa dos juízos das taças da ira que iriam cair sobre os moradores da terra. Ou seja, mel fala de posição, amargo também. São dois grupos diferentes. Um grupo que crê na palavra de Deus e o outro grupo que recebe os juízos porque se levantam contra Deus. É esse o sentido, o significado espiritual daquilo que nós estamos lendo. E aí, para concluir o capítulo 10, no versículo 11, e ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Eu fiquei pensando sobre esse versículo, porque no início do Apocalipse foi dito a João, escreve o que você está vendo e envia às igrejas. Tanto é que o Apocalipse chegou até a mim e até a você. E isso já tem quase 2000 anos. Ok? O contexto aqui, quando ele ouve, importa que você continue profetizando a muitos povos, significa que é um público global. Não é para um grupo específico, são vários povos e várias nações. Porque naquele ponto, quando João viu tudo aquilo, principalmente até a sexta trombeta, eu acho que ele deve ter ficado assustado, porque 50% da população mundial sendo dizimada assusta qualquer um. E aqui ele recebe um incentivo para continuar, porque o contexto dos julgamentos das taças da ira serão muito pior. Então ele falou, você não pode parar, você tem que continuar, porque não haverá mais demora e o segredo de Deus vai se cumprir e eu vou atingir o alvo, que é a vinda do Senhor Jesus Cristo e o estabelecimento do reino milenar. Ou seja, João, você tem que completar a missão para que essa mensagem profética chegue até as pessoas. E eu dou glória a Deus, porque chegou até a mim e chegou até a você. Vamos ver alguns apontamentos aqui, só para a gente estar encerrando o nosso estudo. Bom, as intercalações, eu acho que já ficou claro, é quando Deus traz detalhes, não é? E essa intercalação do capítulo 10 já começa a trazer o sentido de que não vai haver mais demora para que se cumpra o segredo de Deus. Esse anjo poderoso que aparece aqui no capítulo 10 não é o Senhor Jesus Cristo, é um anjo, tá? Para a gente não confundir. O arco celeste sobre a cabeça do anjo lembra a questão do dilúvio e da promessa que Deus fez que não destruiria mais a terra com dilúvio. Então, esse anjo traz o significado da fidelidade de Deus, que ele vai julgar a terra, serão julgamentos difíceis, mas ele não vai destruir a terra, porque o objetivo dos julgamentos, conforme está lá em Daniel capítulo 9, é trazer correção para que um remanescente seja restaurado. Isso é importante a gente ter
essa clareza. Para nós, qual a implicação disso para mim e para você como discípulo de Cristo, como cristão nos dias de hoje? Isso traz ao meu coração a urgência de anunciarmos e proclamarmos o evangelho da salvação, para que o menor número de pessoas fique para trás para passar por esses problemas terríveis. Então isso traz ao meu coração a consciência do meu compromisso de vida para que a graça de Deus alcance o maior número de pessoas. E o Espírito Santo está aqui na igreja justamente para nos capacitar, para nos ajudar a cumprir a grande comissão. O objetivo da grande comissão é o maior número de pessoas arrebatadas, escapando desses juízos terríveis sobre a terra. E Deus conta comigo e conta com você. Medite sobre essas coisas, busque a face do Deus Todo-Poderoso para que a mão do Senhor traga temor ao teu coração e um compromisso renovado com a missão da igreja. Eu agradeço pela sua atenção e conto com você a semana que vem. Deus te abençoe.